Olá, é muito, muito importante nesse vídeo de hoje você entender o quão é importante, se os seus pais ainda são vivos, você ter o privilégio de passar tempo de qualidade com eles, tá? Porque uma das coisas mais importantes que vai acontecer, se não aconteceu ainda, com você que está casado, é você ter filhos. Então, a honra aos pais, muito primordial para que você possa, no futuro, ser honrado pelos seus filhos. Seus filhos veem como você trata seus pais. E claro, a gente pode estar falando com casais aqui que não têm os pais vivos, né? Mas a forma como você fala deles, a forma como você memoriza na vida dos seus filhos ou dos filhos que você vai ter, o que você passou com seus pais, isso faz toda a diferença. E é óbvio que a gente vai entrar aqui também num assunto extremamente delicado, que é relacionamentos aqui de pessoas que tiveram um passado turbulento com os pais, né? Um passado turbulento, seja com o pai, seja com a mãe. E a gente aqui não está aqui para falarmos de casamento somente de maneira teórica. A gente está aqui para falar de casamento de uma maneira extremamente incisiva que vai fazer com que você tenha sucesso, né? Que você tenha vitória na sua vida. E você não tem como ter vitória na sua vida matrimonial, na sua vida como pai, como mãe, se você não perdoar os seus pais. E esse perdão ele é um perdão intrinsecamente interno, é uma decisão. Ou seja, como que é o primeiro passo para você perdoar os seus pais? Você analisando como foi a infância deles. Fala um pouquinho sobre isso, mano. A gente sente que tem muitos casais que não estão prosperando no casamento, em todas as áreas, porque eles têm muita mágoa e ressentimento dos Exatamente. pais. Então, eles advêm que a falta de sucesso, quando eles têm a consciência, é porque eles foram criados de forma errada, foram injustiçados ou foram maltratados, né? Porque chega alguns casos que os pais batiam nos filhos ou algum desvalor. Ou seja, para você criar um relacionamento eterno, um relacionamento duradouro, você tem que cortar o que a gente chama o cordão umbilical. É, E esse cordão umbilical, ele é emocional, ou seja, quando você tem pendências com os pais, né, com seu pai ou com a sua mãe, às vezes com dois, às vezes o pai ou às vezes a mãe, você não consegue se entregar, né, completamente ao seu cônjuge, mesmo que você o ame, sim. porque a relação, a forma que nós honramos os nossos pais está ligado diretamente ao sucesso de um casamento. Se você, por exemplo, for mulher e seu pai sempre traiu sua mãe, a tendência é que você não confie nos homens. Se você for um homem e a sua mãe de alguma forma mimou você muito, total, a tendência é você achar que o mundo gira ao seu redor, de que a sua esposa não precisa dos seus cuidados, seus filhos não precisam dos seus cuidados. Então é muito tendencioso isso que a Cris está falando. A relação nossa com nossos pais, ela determina, né, se a gente realmente vai ter sucesso na nossa relação e na construção dos nossos filhos. É o ressentimento, por exemplo, a gente pega casos de pessoas que têm ressentimento dos pais quando era adolescente, que o É, pai fez alguma coisa ou proibiu alguma coisa, ou seja, ou foi rígido demais. Então, você precisa se desligar do seu passado e trazer à sua memória as coisas boas. A primeira coisa boa, independente do que te aconteceu na sua criação, é saber que sem o seu pai e sua mãe, você não estaria aqui. exatamente, Então, respirando. você já tem que ser grato por ter nascido. E só pôde uma forma, né, de ter acontecido isso: seu pai e sua mãe ter gerado você. Então, essa é a única questão aqui, você ser grato. O que eles fizeram a mais é bônus. Exatamente. E o que eles fizeram, com certeza, é o que eles tinham de recurso no momento, achando que era bom. Nenhum pai ou uma mãe realmente quer castigar, quer maltratar. Na verdade, é o recurso que eles têm naquele momento ou tiveram na infância, eles só estão replicando comportamentos. Então a forma, né, a educação, uns são rígidos demais, outros mimam demais, outros abandonam, outros são criados por avós, por tios e se sentem o quê? Rejeitados pelos pais. E você vai crescendo com aquilo. Então você está amando o seu cônjuge, mas você tem uma pendência lá atrás com o pai. E pensa bem, gente, se eu tenho ressentimento
com qualquer pessoa da família já é ruim, mas com pai e mãe é uma âncora Exatamente. que está puxando a sua vida para baixo, porque você quer avançar, mas você está preso ao seu passado E você com ressentimento, e a, mágoa, e a alguma pessoa ela coisa. ela não liga as coisas, né? A isso que você está falando, né? A vida financeira não desanda, a vida familiar está sempre com desafios, as coisas, os anos estão passando, 5 anos, 10 anos, 20 anos e a vida não muda. Então existe algo intrínseco ligado aos seus pais que você precisa liberar o famoso perdão. E se eu não E olha, perdoo o meu pai, eu não vou perdoar o meu cônjuge. é, Se eu não perdoo a minha mãe, eu não vou perdoar a minha esposa. exatamente. Porque é comportamento repetido. E o nosso cérebro, né, ele repete comportamentos. Então, se eu não mudo o padrão de pensamento, qualquer coisa, se ele me magoar, ferir, o que vai acontecer? Ah, tchau para esse, porque é mais uma pessoa que está me magoando, me ferindo. Ou seja, ao invés de eu tentar ressignificar o motivo pelo qual aconteceu esse comportamento. Então, é muito, muito importante esse tema de honrar os pais. Inclusive na Bíblia fala: quem honra os pais prosperará. Então, se talvez você está querendo só trabalhar e não está prosperando, seu casamento você está tentando, não está indo, seus filhos não estão te respeitando, porque a gente vai falar de setores de filho, mas tem filhos hoje que não honram pai e mãe. É. Porque eles não têm o exemplo dos próprios pais, porque os pais falam mal dos avós, ou falam que aconteceu alguma coisa. Então, isso vai se perpetuando. Então, a partir desse conhecimento que você está tendo hoje nesse vídeo, você vai quebrar essa hereditariedade de trazendo ressentimentos. E as suas próximas gerações, elas nem vão saber o que é ressentimento, porque elas não veem um coração que tem ressentimento dentro de casa, que sente mal sobre um vizinho, sobre um acontecimento do trabalho. Ou seja, você tem que aprender a liberar perdão, porque isso é vida. Isso libera mais amor entre vocês dois. O cônjuge pode ter errado com você, ou você ter errado com o seu cônjuge, você já tem que liberar perdão e pedir perdão. Exatamente. Esse é o contexto de honra, né? De honrar os pais e honrar o seu cônjuge também. Tá? Que saber que nós não somos perfeitos, ele não é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, seu cônjuge não é perfeito. E nem seus pais. E nem seus pais, porque não existe ser humano perfeito, você está buscando alguma coisa que não existe. E nem os pais, né? Dos seus pais. E principalmente, já começa a entender muita coisa. Pega o histórico dos seus pais e dos seus avós, você vai entender o que aconteceu com você, tá? Então, honre os seus pais, se eles estão vivos. Não mexa com honra, gente. Honra é um princípio inegável. A própria Bíblia ela fala que quem honra os pais tem longevidade. Então, você quer viver bastante nesse mundo, quer desfrutar da vida, honra seus pais, seja inteligente, né? Não passe a vida toda com amargura, com ressentimento, com falta de perdão, travando a sua vida, travando a vida dos seus filhos. E por falta de perdão, libere perdão por inteligência, porque a maior beneficiada será você mesmo. Exatamente. Uma dica para fechar aqui: se os seus pais não estão vivos, ou um deles, né, já partiu, ou os dois, você escreve uma carta ou e-mail, tá? Escrevendo como se eles estivessem lendo esse perdão, porque aí você libera o perdão. Exatamente. E pronto. E vai seguir a sua vida, o seu relacionamento com muito amor, carinho, né? E tirar o orgulho de lado, porque perdoar é deixar o orgulho de lado, que o orgulho precede o quê? A ruína, tá bom? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.